Apito árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube. Com Bruno Santos e Arthur Crespim. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigos ouvintes, amigas e amigues ouvintes. Esse é mais um episódio do podcast Visitante. Estou aqui nos estúdios Newton Santos, no Rio de Janeiro, e lá de Londres ele, Arthur Crespim, no estúdio Paul Gascoigne. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, paixões, alô, doçuras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Visitantes, episódio de número 14. E hoje, aproveitando a pauta e o convidado, eu posso dizer, Bruno, que ele vai abrilhantar sobremaneira o nosso podcast. Com certeza. E eu também diria, Arthur, que com essa sequência que a gente teve, a gente já pode pedir música no Fantástico, né? Porque primeiro, Miguel Ângelo da Luz, depois Diogo Silva, grande atleta do taekwondo, e agora fechando essa trinca com Aidon André Mota, que é niteroiense e jornalista desde 1986, especializou-se na cobertura da cidade em veículos como Jornal do Brasil, O Dia, O Globo, Veja, isto é, comentarista do canal Sport TV, conquistou o Prêmio ESSO de melhor contribuição à imprensa em 2012, pesquisador de carnaval, grande torcedor da Beija-Flor de Nilópolis. É autor de Maravilhosa e Soberana, Histórias da Beija-Flor e também de 11 Mulheres Incríveis do Carnaval Carioca, da coleção Cadernos de Samba. Escreveu o roteiro do documentário Mulatas, um tufão nos quadris, e também faz parte do projeto Colabora. Muito obrigado, seja bem-vindo, Aidon André Mota. Obrigado, Bruno, obrigado, Arthur. Um beijo a todos, todas e todos. Adorei isso, adorei. Vou adotar. Eu sou a favor da reforma da língua para ela deixar de ser machista, inclusive. E para mim é um prazer estar aqui, uma honra estar falando com vocês. É o 14º programa, é isso? Isso. A camisa do Arrascaeta. Tá bonito. Gostei. Camisa do Arrascaeta e do Cruyff, né? Boa companhia. Bom, chamamos o Aidon aqui porque a pauta do nosso programa de hoje é futebol e contravenção. O Bangu estreia na taça dia 1º de maio, jogando contra o Barcelona de Guayaquil. O técnico Moisés foi ao Equador observar o adversário, mas o time não parou de treinar, não. O homem forte do time, o Castor de Andrade, foi para o campo e assumiu o lugar dele. Aidon, você começou como jornalista em 86 e mais um detalhe importante, você faz a produção, você é um dos produtores do documentário Dr. Castor, que está fazendo um enorme sucesso. Então eu queria começar nosso bate-papo com o seguinte: o Rio vivia uma ebulição cultural em meados dos anos 80, né? A abertura, o sambódromo sendo aberto em 84, que aí inclusive o carnaval encontra o futebol com aquela fórmula lá do campeão de domingo contra o campeão da segunda e tal, Portela e Mangueira, né? O futebol carioca era campeão brasileiro já no final da década de 70, Flamengo campeão em 80, aí ganha de novo 82, 83, uma final carioca Fluminense e Vasco em 84, e aí tem o Bangu chegando à final do Brasileiro em 85. Eu queria que você passasse para os nossos ouvintes o retrato do Rio naquela época e a influência da contravenção não só no esporte, mas também na cultura, para alguém que tinha acabado de começar a carreira no jornalismo. Eu vou começar incluindo mais um fator nessa ebulição que vocês detectaram no Rio de Janeiro naquele momento, que é o governo Brizola. O governador do Rio era o Leonel Brizola, uma vitória surpreendente, né? Enfrentando a eleição do Brizola ainda na ditadura militar, né? Em 82. É o único político assim que governou o Rio de Janeiro que eu tenho notícia. Talvez Pedro Ernesto seja um outro exemplo, mas aí eu estou indo buscar na história. Mas, como diz minha mãe, desde que eu me entendo por gente, o único político que pensou no povo realmente, governou para o povo, foi o Brizola, que não era nem para ter sido eleito no Rio de Janeiro. Ele acabou sendo eleito uma segunda vez em 90, fez um governo pior até por razões outras. Mas ele é o responsável pela criação do sambódromo, né? Pelo sambódromo estar onde está, porque não era para ele ser ali, né? Era para ele ser. Se a gente fosse seguir a lógica excludente do Rio de Janeiro, ele seria num dos cantos da cidade, Jacarepaguá, nos confins da Barra da Tijuca. Ele está ali acertadamente, porque ele fica na confluência
de todo o transporte público possível, todas as linhas de ônibus, a estação central de trem, né, e 2 estações de metrô. Então, assim, faz todo sentido que ele seja ali, se você pensar no povo. Um outro dado do Brizola muito importante foi que o Brizola foi responsável por abrir o túnel Rebouças ao povo, porque o Brizola que permitiu passagem de ônibus pelo Rebouças. O Rebouças foi construído por um outro governante muito importante do Rio de Janeiro, mas de uma corrente ideológica oposta, que foi o Carlos Lacerda, lá no fim dos anos 60, só que só passava carro. Então, na verdade, o Rebouças era para rico. O Rebouças encurta, para quem não é do Rio, o Rebouças encurta a ligação entre as zonas norte e sul, ou entre a zona sul e o resto da cidade, porque atravessa o maciço da Tijuca pelo túnel. O outro jeito de fazer isso seria você passar ou por cima do maciço, por exemplo, pelo Alto da Boa Vista, né, ou dar a volta no maciço, o que aumentava a viagem tremendamente. O Lacerda abriu Rebouças só para carro, então fica só para rico, né? Vira um acesso da Zona Sul, mais um privilégio dos ricos da Zona Sul. E o Brizola vai e bota ônibus passando. Alguém precisa fazer um documentário, vocês que são produtores culturais, é uma ideia para vocês, eu até contribuo. Tem uma linha de ônibus chamada 461, que é a linha São Cristóvão e Ipanema, que ela merece um documentário, porque ela é a linha pioneira de levar os suburbanos para a praia, encurtar o caminho dos suburbanos até a praia. E isso rende polêmica até hoje, né? Porque a Zona Sul se considera dona da praia, da lagoa, enfim, de todas as belezas da Zona Sul do Rio de Janeiro, num pensamento excludente que é muito a cara do Brasil, né? Então o contexto do Brizola é muito importante nesse cenário todo que a gente está descrevendo aqui. Tem outro cenário que é preciso se considerar também, e desculpe a volta que eu estou dando, parece que eu estou dando a volta no maciço da Tijuca para chegar na resposta de vocês. Mas que é o eterno flerte do Rio de Janeiro com o marginal. O Rio de Janeiro tem uma vocação de ser tolerante, leniente e até, de certa forma, apaixonado pelo que está à margem. O marginal aí precisa do entendimento de o que está à margem, do que é clandestino, do que é não oficial, né? O Rio foi o maior destino de africanos escravizados do mundo durante vários séculos. Isso deixou uma marca na cidade que determina a cara da cidade, na verdade, em todos os seus aspectos, nas suas dores e nas suas delícias. Se os negros de África inventaram o samba e o carnaval, eles são vítimas primeiras da violência que é endêmica no Rio de Janeiro, né? A gente não consegue se livrar uma violência social e uma violência policial como consequência dessa violência social. Isso vem desse cenário que eu não tenho esperança de que a gente se livre um dia. Nunca vai melhorar, a gente nunca vai ter uma cidade justa e um país justo. Eu não tenho nenhuma esperança de que isso aconteça. Eu passei a minha vida profissional lutando por essa justiça, né, na minha pequenina trincheira, e vi um monte de gente lutando e a gente só perde, na verdade. Eu não... se você entrevistar a minha mulher, a Flávia Oliveira, que é uma mulher negra, militante, jornalista, ela é muito otimista, que ela diz que foi muito pior na infância dela e está melhorando. Eu sou pessimista, talvez por eu ser um homem branco nascido na elite. Acho que essa dimensão de otimismo e pessimismo tem a ver com isso. Com certeza. Certamente o Bruno, que é negro, deve ser mais otimista do que eu. Não tanto, na verdade. Sou um pouco mais realista. Porque hoje eu moro numa favela, aqui no Regresso Bandeirantes. Então, eu estou um pouco mais perto dessas coisas e eu vejo que, assim... a gente tem avanços, a gente vê que o negócio tem um avanço aqui, outro ali, as coisas dão uma melhorada, mas assim, ter uma sociedade justa, para mim, é utópico. Eu reconheço como um avanço, eu e você temos nos conhecido, Bruno. No Brasil que foi, do jeito que o Brasil foi concebido, a gente nunca se cruzaria, por exemplo. Você é um morador de uma comunidade periférica e eu um filho da elite. Então, assim, não era para esse encontro ter acontecido. E isso é um sinal de otimismo. O fato de a gente ter se encontrado, de a gente ter conseguido interagir, é um sinal de que realmente a sociedade está mudando. Mas é tudo muito tímido. Eu também acho que é uma utopia pensar numa coisa um pouco mais justa, porque a gente vive de soluços como o governo Brizola no Rio de Janeiro, como os governos petistas, né, ao longo do... de 2003 a 2016,
E agora a gente está num retrocesso mega, né? Enfim, que a gente escolheu, né? Como sociedade, né? Foi votado, enfim, votaram para decidir e escolheram isso. Quer dizer, então assim, mas eu sou muito pessimista. Então, esse flerte com o que é marginal, conquistar a margem, faz desde a gente ser amigo do guardador de carro, que é uma coisa que nem devia existir, né? Numa sociedade socialmente justa não tem isso, né? Até a gente transformar criminoso em celebridade. A gente faz isso no Rio de Janeiro, né? Desde sempre. Lá, o cara de cavalo, Mineirinho, enfim, tô indo lá atrás, nos anos 60. Escadinha, quer dizer, a gente tem uma dinastia de traficantes de drogas, ainda que eu seja completamente a favor de legalizar todas as drogas, evidentemente, mas dado, né, o jeito como a sociedade está estruturada, o tráfico de drogas é uma coisa que causa muito mal, especialmente às pessoas das comunidades populares. Então, assim, eu tenho pessoas próximas que vivem esse drama, essa tragédia do tráfico de drogas muito diretamente. Pessoas que perderam filhos assassinados, enfim, nessa guerra burra e sem fim, né? É uma guerra totalmente despropositada, porque não vai ser ganha nunca por nenhum dos dois lados, né? Os dois lados vão perder para sempre essa guerra. Mas a gente cria essa coisa da celebridade, né? É o baile funk da Rocinha, que eu tenho o maior respeito pelo funk, eu não gosto, não prefiro, digamos assim, a manifestação cultural, mas eu tenho absoluto respeito e entendo que o funk é vítima da opressão, como foi o samba. O funk substitui o samba nessa opressão. Eu sempre ajoelho no milho para dizer que várias vezes eu escrevi nas minhas matérias que o funk fazia apologia ao crime sem parar para pensar no despropósito que é esse raciocínio de que na verdade o funk fala do seu universo, mais nada. Não tem nada de apologia ao crime nisso. Tom e Vinícius falaram da garota que num doce balanço a caminho do mar, vista da sacada de um bar em Ipanema. E o DJ Renan da Penha fala do que ele fala, que eu nem sei direito o que é, mas acusam ele de fazer apologia ao crime, por exemplo. E ele fala do universo dele, que nem Tom e Vinícius falaram do dele na Bossa Nova, o barquinho que vai, o barquinho que vem, etc. Então, assim, tá tudo errado de escrever isso, e eu gosto de sempre me penitenciar por não ter raciocinado na hora de escrever e ter simplesmente repetido essa barbaridade. Mas a gente tem essa característica como cidade. São Paulo não tem, por exemplo. Quem é o bandido famoso de São Paulo? E que visual, hein? São Paulo não tem isso. Rio de Janeiro, galera. Porrada comendo entre óleo, mas olha o visual, ó. Nossa Senhora. Só um político ou outro. Mas assim, aí por outro viés, né? Aí por outro viés, né? Não pelo viés dessa coisa explícita, né? Do criminoso. Eu evito a palavra bandido porque eu acho uma palavra genérica e preconceituosa, mas enfim, o criminoso que está de fuzil na mão seja numa favela, numa ação ilegal, enfim. São Paulo não tem isso. A gente demorou décadas para ouvir falar do Marcola, que é o chefe do PCC. E a gente, de verdade, eu leio muito sobre isso, a gente só conhece o Marcola. Os outros a gente vai ter que pesquisar para ver quem são. Já no Rio Orlando Jogador, Uê, Escadinha, Carlinho Gordo, Marcinho VP, outro Marcinho VP, NEM, Bem TV, enfim, Maitor, caraca, a gente vai lembrar que Ricardo Coração de Leão, tô lembrando aqui... Sou capaz de citar o nome de 20 traficantes de favelas cariocas de cabeça, assim, aqui numa Cid Acari, Celcinho da Vila Vintém, porque eles viram celebridades. O fato é esse, o Rio de Janeiro é desse jeito. O Luiz Antônio Simas, ele diz que talvez a solução para o Rio seja aceitar essa característica e ser uma cidade marginal mesmo. É como a gente entendeu? Assim, não é uma característica. Outro, eco. Agora tudo é o eco, né? Aí falando um pouco da região lá do Bruno, na Zona Oeste, que é o chefe da maior milícia do Rio. Agora todo mundo fala do eco, porque o eco fez, a milícia fez, aconteceu, se der a vacina na mão da milícia, a vacinação anda. Enfim, a gente tem esse tipo de cultura, né? E os banqueiros do Jogo do Bicho, para chegar no Jogo do Bicho, são os maiores personagens dessa cultura. O Rio de Janeiro é um nobre, né, um
um agregado da família imperial, que o Barão de Drummond cria o Jogo do Bicho para evitar o fechamento de um jardim zoológico em Vila Isabel. O Jogo do Bicho cai nas graças dos cariocas, a população passa a adorar o Jogo do Bicho. Ele vira porque tem a conexão com o sonho, né, que Joãozinho 30 contou tão bem no enredo do primeiro título da Beija-Flor, em 76, Sonhar com o Rei da Leão. E essa conexão faz a população se apaixonar pelo Jogo do Bicho. Nos anos 40, o presidente Eurico Gaspar Dutra resolve tornar o jogo ilegal no Brasil. Outra hipocrisia ridícula, né? O Gabigol outro dia foi no cassino clandestino, que eu garanto que só eu não sabia onde era, porque toda a população de São Paulo devia saber que aquele lugar era um cassino. E aí o Gabigol foi no cassino e é pego e vira essa hipocrisia que, ai meu Deus e tal, quando o jogo devia ser legalizado e gerar emprego, gerar imposto, enfim, tudo isso. Mas a gente vive essas hipocrisias do aborto, do jogo, enfim, das drogas, enfim, como a gente também funciona como sociedade, infelizmente, nessa hipocrisia ridícula, como toda hipocrisia. E aí o presidente Dutra torna os jogos, né, ilegais, e a população do Rio ignora isso e continua jogando no bicho como se nada tivesse acontecido. E aí fortalece quem promove o jogo, quem banca o jogo, que são, como eu chamava no meu tempo lá de repórter, os banqueiros do Jogo do Bicho, que é como vocês chamavam os donos do jogo, né? Essa coisa de chamar de bicheiro, eles inclusive antigamente se ofendiam, porque bicheiro é o empregado do jogo. O cara que banca o jogo é o banqueiro do Jogo do Bicho. Inclusive, numa outra coisa muito divertida, o principal, na verdade, o documentário do Dr. Castor, ele tem um erro, eu mesmo cometi esse erro de novo, porque é o hábito. De dizer que o Castor era o maior banqueiro do Jogo do Bicho do Rio, e não foi, nunca foi. Ele foi uma liderança importante, por ser muito midiático, por ser aquela figura que vocês viram no documentário. Mas o maior banqueiro da história do Jogo do Bicho carioca foi Valdemir Paz Garcia, o Miro, que foi patrono do Salgueiro, patrono da Vila Isabel I, depois patrono do Salgueiro, e que era chamado no jornal, eu escrevi isso várias vezes em matéria minha também, de o Bradesco da contravenção. O Bradesco nunca processou ninguém por causa disso, engraçado, né? Porque se dizia o seguinte, como ele era o maior banqueiro, porque ele era o dono da região mais rica da cidade, que é Tijuca, Centro e Zona Sul, ele era chamado, o maior banqueiro, na época o maior banco era o Bradesco, então ele era o Bradesco da contravenção. Eu até falei para alguém isso outro dia, hoje ele seria o Itaú da contravenção, né? Que o Itaú hoje é maior que o Bradesco. Então, assim, só que o Miro era uma figura muito mais soturna, não tinha a verve do Castor. E aí a gente chega no personagem que cria toda essa história. Porque o Castor era metade um criminoso, metade um contraventor, metade essa pessoa que enfim, promoveu violência, crime, ilegalidades variadas, e metade uma figura absolutamente sedutora, midiática, improvável, porque era quase um intelectual, que como o Arthur brincou aqui do sobremaneira, ele usava essa palavra, sobremaneira, tem várias vezes no documentário. Eu estou sobremaneira cansado. Ele usava, era uma pessoa que ele tinha a vaidade de andava sempre de terno, sempre elegante, frequentava restaurantes verdadeiramente elegantes, não restaurantes badalados. Ele era da velha elegância, né? Então ele não frequentava, ele morava no Leme, não morava na Barra, quer dizer, morava na Avenida Atlântica, no Leme, era uma elegância quatrocentona, ele tinha muito essa vaidade como personagem. Ao dizer isso, e ao fazer todo esse essa longa narrativa, eu não estou defendendo ou atacando, eu estou relatando, diagnosticando. É porque a imprensa criou um jeito de olhar os acontecimentos muito maniqueísta, né? Bem e mal. Nos levou à Lava Jato isso, né? Ao jornalismo da Lava Jato, inclusive, que é um momento vergonhoso da imprensa brasileira. Em que você não tenta entender o processo, você prefere rotular um lado de mal e um lado de bem. E aí você não entende nada, porque, como eu costumo dizer, do malfeitor mais terrível ao melhor ser humano de todos, todo mundo espirra, faz cocô, dorme, acorda, enfim, todo mundo parecido, assim, em determinadas características. Então, assim, eu digo isso que é para igualar todo mundo. Hitler fazia cocô, que nem nós aqui, entendeu? Assim, então, se a gente não entende isso, você não entende o processo da aventura humana. Eu prefiro entender desse jeito, que já me deu muito problema e muita frustração também, porque é muito mais fácil, né, quando a gente decide que
um é o mal, o outro é o bem. Aí é muito mais fácil de compreender tudo. Só que não é a compreensão correta, você não entende metade da história. Então, assim, naquele momento em que o Rio de Janeiro era desse jeito, para finalmente chegar na resposta à pergunta de vocês, o Castor, por vaidade e também por entender nisso uma possibilidade de poder, ele se aproxima do Bangu, clube da região dele, né, da região que ele dominava, a zona oeste do Rio, do mesmo jeito que já tinha se aproximado da Mocidade Independente. O Castor é muito maior na história da Mocidade Independente e do Carnaval do que da história do Bangu e do futebol. Ele é muito mais importante para o Carnaval do que para o futebol. No futebol, ele encontra no Bangu o ambiente perfeito para o jeito como ele fazia para administrar todas as atividades dele. Que era esse jeito, ao mesmo tempo, gentil e bandido, generoso e violento. Ele misturava as duas coisas de uma maneira muito interessante como observação. Observar isso era muito interessante. O futebol carioca era evidentemente um futebol artesanal, você não tinha o ambiente de hoje, né, com esse profissionalismo excessivo, com essa concentração de dinheiro na mão dos grandes clubes europeus lá fora e na mão de Flamengo e Palmeiras, especialmente. E daqui a pouco do Corinthians, quando se livrar da dívida do estádio, o Corinthians também vai ser um clube dominante no Brasil, porque tem muito mais dinheiro que os outros. O dinheiro não era tão determinante nas dimensões que é hoje, né? Então, assim, hoje não tem como competir com o Flamengo em termos de dinheiro. Vai precisar que o Flamengo erre para que alguém tenha chance de competir no sentido macro. Vai perder quando jogar a Libertadores, vai perder, jogar a Copa do Brasil vai perder, tal. O jogo é outra coisa, o resultado do jogo. Mas no todo das conquistas e do passar dos anos, o Flamengo vai ser evidentemente um clube dominante por causa do dinheiro, basicamente. É o fator decisivo. É aquele fator que, se você tirar da conta, nada funciona. Se você troca o técnico, o dirigente, o dinheiro acaba fazendo funcionar. No Campeonato Brasileiro de 2020, o Flamengo fez tudo para perder e ganhou. Tudo. Fez todo o possível para perder e ganhou. Porque é muita diferença. É muita diferença. No caso, naquele momento, era outra história, né? Você tinha o Fluminense como um clube que foi tricampeão, né? No período ali de 84 a 83 a 85. O Flamengo tinha acabado de perder o Zico, que foi uma perda, né? Que o Zico foi embora para a Itália, foi uma perda muito da qual agora é difícil mesmo se recuperar, né? Enfim, era o maior jogador da história do clube. Então não tinha o Botafogo já na época vivendo problemas financeiros enormes, e que um pouco mais adiante repete o modelo do Bangu com o Emil Pinheiro, né? O Bangu vai para lá, o Emil Pinheiro vai para lá e repete o mesmo modelo do Bangu, né? O Vasco acho que era ali o início da era Eurico Miranda, né? Então assim, você tem ali um pouco depois um grande time do Vasco já em 98, mas naquele período dos anos 80 ainda era muito parecido com os outros, né? Aí o Castor chega com aquele dinheiro que hoje seria dinheiro nenhum comparado com o dinheiro do Flamengo. O dinheiro do Castor de Andrade seria dinheiro nenhum comparado com o dinheiro que o Flamengo tem, e ele transforma o Bangu numa potência aqui no Rio. Por que não ganha campeonato, olha, nesse time do Bangu? E que só não foi campeão, tanto brasileiro como carioca, porque não tem outra palavra. O juiz roubou nos 2 jogos. O Bangu foi roubado pelo... Era o Romualdo Filho? No jogo, na decisão contra o Curitiba, né? Porque o gol do Marinho foi um gol legal, que dá pra ver, sem VAR, não precisa de VAR. Dá pra ver que o gol é legal nas imagens que a gente tem, e ele anula, e o gol é anulado. O Bandeirinha corre pro meio, o Bandeirinha dá o gol e o Romualdo anula. E o Zé Roberto Reit, né, no jogo com o Bangu e Fluminense, na decisão de 85, não foi falta no gol do Paulinho de falta, né, o gol do Fluminense. Não houve a falta que originou o gol. E tem o pênalti do Vica no Cláudio Adão, que é uma das maiores indecências que eu já vi no futebol. E o Reit, eu já trabalhei com o Reit há muito tempo, figura adorável, aliás, tá velhinho hoje,
mas um ótimo contador de história, e ele já me contou 3 versões diferentes. Eu falo pra ele, Raid, se você dá esse depoimento na delegacia, tu apanha, porque cada hora tu conta uma história. Toma aí uma tapa na cara molinho, porque cada hora tu conta de um jeito. A gente ficava brincando e ele ria dessas histórias todas, enfim. Tá no folclore do futebol. E eu não sou adepto de teorias da conspiração. Mas eu reconheço que é muito esquisito que nas 2 decisões que o time do Castor de Andrade chegou, ele tenha sido tão clamorosamente prejudicado para não ser campeão. É um combustível para uma teoria da conspiração aí de que o Castor de Andrade foi decisivo para que o Bangu não fosse campeão. Agora, é muito interessante, é fascinante pensar na lógica do Bangu, do funcionamento do Bangu naquele período. Todo mundo tinha a cara do Castor de Andrade. Os jogadores, os técnicos, todo mundo era influenciado pelo jeito do Castor de Andrade de levar a vida. Então é o Moisés, é o Dé, é o Macula, enfim, são todos jogadores, o Arthurzinho, são todos jogadores que têm um comportamento que combinava com aquilo. Não sei se eu estou sendo claro no que eu estou dizendo. Se você pensar, sei lá, vamos pensar num jogador aqui que... O Juninho Pernambucano nunca jogaria no Bangu, por exemplo. Um jogador que eu admirei profundamente e que eu admiro como cidadão também, pela postura política dele e tudo mais. Nenhuma crítica a ele. Mas ele nunca aceitaria aquele pacto que existia no Bangu na era do Castor de Andrade. Mas que funcionou, que virou uma coisa histórica naquele momento, do jeito que dava para ser, e também com uma forte conexão com o lugar onde estava. O Castor de Andrade, que na origem não era torcedor do Bangu, era torcedor do Fluminense. Repare mais uma vez a coisa da velha elegância. O Castor só podia ser Fluminense, ele não podia torcer para outro time. A coisa quatrocentona, aristocrática, ele tinha que ser Fluminense. E ele era Fluminense. Mas imagina, aquele jeito de... Vamos pensar, quem é o Castor do Fluminense? O Francisco Horta, um juiz, uma pessoa, outro personagem incrível, aliás, uma pessoa de uma elegância enorme, um frasista incrível. Uma das melhores entrevistas que eu já fiz na vida foram as entrevistas com o Francisco Horta. Eu sou super fã dele. E ele era o dirigente com a cara do Fluminense. O Castor jamais conseguiria fazer aquilo no Fluminense, ou mesmo no Flamengo. Não conseguiria. Tinha que ser num clube como o Bangu, pela região em que ele está, pela forma como aquele lugar, aquela comunidade funciona. Por isso que aconteceu esse casamento tão único do jeito que aconteceu. E os anos 80, além do Bangu, ele foi especial para vários outros clubes pequenos do Rio, vamos dizer assim, né? Tem o Olaria, que foi campeão da Taça Bronze de 81, o Campo Grande, campeão da Taça de Prata em 82. O Olaria tinha um mecenas, né? Por que outros banqueiros, eu tô até vendo aqui que na nossa pauta está bicheiros, mas eu vou falar da forma correta, por que outros banqueiros de peso naquele momento não se associaram a outros times? Porque a gente tem, por exemplo, o Miro, que você citou, poderia ter se associado talvez ao América. Tem o Luizinho Drummond, que poderia ter bom sucesso ali por uma questão geográfica, onde eles estavam ali enfiados. Por que talvez não aconteceu isso? Vamos todo mundo, cada um pegar um time aqui para fazer um investimento, por assim dizer. Então, o Luizinho Drummond chegou a ser vice de futebol do Botafogo, junto com o Emil Pinheiro, na gestão do Emil Pinheiro. O Miro, na verdade, ele se liga ao carnaval. O Miro era uma figura muito esquisita, muito, muito sombria. Falei com ele 2 vezes na vida e tinha, obviamente, medo do Maninho. Como todo mundo que conheceu o Maninho tinha medo dele. Falei também 2 ou 3 vezes na vida, não frequentava o Salgueiro na época deles, que era uma escola muito hostil, muito violenta. Enfim, aí eu acho que tem a ver com essa busca por reconhecimento, por poder que o Castor empreendeu a vida inteira. Ele, na verdade, carregou os outros banqueiros de bicho com ele. Ele foi o líder desse processo. Então, ele sabia que ele ia ter que despender dinheiro nisso. Ele ia ter que botar dinheiro à vera, dinheiro em quantidades significativas para conseguir sustentar esses processos, tanto no futebol como no carnaval. Outros banqueiros de bicho não eram tão generosos, né?
se tem uma avareza muito grande entre os banqueiros de bicho. Por exemplo, se você pegar a era do Miro no Salgueiro, é uma era que o Salgueiro ganha poucos títulos, o Salgueiro passa a maior parte do tempo sofrendo com dificuldades financeiras. Você não tem o reinado do Salgueiro é lá nos anos 60, num processo que não tem nada a ver com o jogo do bicho, um processo artístico, liderado pelo Fernando Pamplona e pelo Arlindo Rodrigues. Depois do Salgueiro ele não tem um reinado como a Mocidade teve, como a Beija-Flor teve, assim como a Portela. O Carlinho Maracanã, o que o Carlinho Maracanã deixou de herança para a Portela foi um papel de coadjuvante para a nossa principal escola de samba. A Portela é a nossa principal escola de samba. E ela virou uma coadjuvante durante a era Carlinho Maracanã quase inteira, porque, na verdade, esses patronos oprimiam as escolas. Eles eram totalmente diferentes do modo de agir do Luizinho Drummond na Imperatriz, do Anísio na Beija-Flor e do Castor na Mocidade. Só basta você ver as colocações dessas escolas nos variados carnavais, de umas e de outras. Então, eles não... o Luizinho, por exemplo, no caso do futebol, o que ele escolheu? Ele escolheu se beneficiar da ação que o Castor de Andrade estava empreendendo. Ele vai junto. Ele não se aproveita do prestígio que o banqueiro de bicho, a figura do banqueiro de bicho ganhou no Rio de Janeiro, sem precisar despender dinheiro, porque ele não era interesse dele virar uma celebridade, como o Castor queria. O próprio documentário só foi possível. Você tem personagens absolutamente incríveis no universo da contravenção. O documentário só foi possível por essa atitude midiática do Castor, pela quantidade de entrevistas que o Castor deu na vida. Então você tem um material imenso, gigante de arquivo, que permitiu a realização desse programa. Você não consegue fazer isso. Por exemplo, eu sou bem próximo do Anísio Abraão Davi, por exemplo. Já entrevistei várias vezes, ele deu entrevista para o meu livro, eu já estive com ele inúmeras vezes, já fui na casa dele, enfim, conheço bem. Não tem a menor condição de fazer um trabalho semelhante, porque o Anísio deve ter dado para a televisão, com imagem, ele deve ter dado 3, 4 entrevistas na vida. Então você não tem uma quantidade de imagem suficiente para sustentar um programa desses. Então, assim, eu acho que essa diferença, Bruno, está na atitude do patrono, no caso, entendeu? Do banqueiro de bicho. Quer dizer, o Castor tinha uma atitude totalmente diferente da dos outros. Ele não queria ser discreto. Tanto que no famoso episódio da minha viagem de avião com ele, que eu conto no documentário, e vou contar aqui para quem não viu o documentário ainda, que as pessoas devam assistir ao documentário, que realmente ficou muito bom. O trabalho lá do Marco Antônio Araújo e do Rodrigo Araújo, que são os criadores do documentário. Ele foi preso no Salão do Automóvel. Ele depois, mas ele fez uma reflexão que ele foi no Salão do Automóvel para ser preso. Ele não aguentava mais a vida de fugitivo, mesmo com todo o dinheiro, é uma vida incômoda, então ele não queria mais isso. E ele é preso no Salão do Automóvel em São Paulo, porque ele adorava carro, foi lá ver as novidades naquele momento. E aí o jornal, eu era repórter da editoria Rio, do Globo, da editoria que cobria a cidade, já cobria muito escola de samba, mas cobria também o Jogo do Bicho nessa época, porque tinha muita matéria do Jogo do Bicho nessa época. E aí a chefia decidiu que a única chance de ter uma entrevista com o Castor era eu viajar no avião com ele, porque dentro do avião você não tem barreiras, né, entre as pessoas. E por que eu? Porque ele me conhecia pessoalmente, então ele conhecia outros repórteres também, mas sei lá, eu não me lembro mais, mas eu acho que eu era o único disponível ali na hora, talvez, enfim. Eu peguei um avião para Congonhas e fiquei no aeroporto esperando ele chegar no aeroporto, escoltado pela polícia para vir pro Rio de Janeiro, para se ficar preso na Polinker, que era ali não existe mais, era ali perto da Praça Mauá, na antiga Avenida Rodrigues Alves, que também não existe mais, né, que foi tudo demolido nas obras da revitalização da zona portuária do Rio. Agora eu fiquei na dúvida, Rodrigues Alves ele existe, eu acho, mas enfim. Foi tudo revitalizado ali, a Polinter não é mais ali, foi onde ele ficou preso. Ele chegou, eu comprei a passagem, entrei no avião, a imprensa toda me viu, os colegas jornalistas me viram e compraram a passagem também, vieram todos no avião também, um avião vazio.
Tava bem vazio. O Castor sentou numa fila logo no meio do avião, na verdade, e ladeado, né, com 2 policiais, um de cada lado. E aí quando eu entrei no avião, ele já estava sentado, ele me levantou a cabeça, me viu, falou: meu filho, você por aqui? E aí eu disse: doutor Castor, tudo bem? Não é uma coincidência, né, doutor Castor? Eu fiz essa viagem só para lhe encontrar nesse voo, eu adoraria conversar com o senhor um pouco e tal. E a imprensa toda atrás de mim, todo mundo quieto. E aí ele responde com absoluta serenidade assim: se os meus acompanhantes permitirem, autorizarem a nossa conversa, não vejo problema. E aí eu vim sentado, de joelhos, sentado. Eu vim ajoelhado na poltrona, né, ajoelhado no assento, né, de costas a viagem toda, entrevistando ele, anotando. Eu nunca usei gravador. E a imprensa toda em volta de mim ouvindo. Foi um diálogo entre mim e ele, só nós dois falamos. E eu fiz a entrevista e tudo mais. E aí ele chegou no Rio, ele foi para Polinter e eu fui para o jornal bater matéria. E foi mais uma vez, não tinha nenhum clima pesado, não tinha nenhuma animosidade. Ele chegou a fazer algumas, não exatamente piada, mas foi uma entrevista amena, não foi uma entrevista tensa, mas ele sempre muito educado. Eu nunca tive nenhum, eu só posso falar por mim, né? Eu nunca tive nenhum episódio de truculência do Castor. Então, esse personagem é que permitiu porque ele estava disposto a ser aceito pela sociedade. Ele estava disposto a parecer outra pessoa que não um banqueiro de bicho. O Miro, por exemplo, tem uma novela, Bandeira 2, que tem um personagem que é um bicheiro, chamado Tucão, que quem fez, acho que foi o Paulo Gracindo, falecido Paulo Gracindo, o personagem. Uma novela de Dias Gomes. A estética desse personagem do Paulo Gracindo foi inspirada no Miro, porque quando eu falo no banqueiro de bicho, o que aparece na cabeça de vocês é o que o Miro era, e não o que o Castor era. Porque já toda uma estética, blazer branco, cordão de ouro aparecendo, cordão grosso de ouro aparecendo, muita joia, anel, relógio, enfim, essa era uma estética exagerada, né, do banqueiro de bicho, que o Castor não seguia. O Castor normalmente andava de terno ou de camisa social, sempre de calça comprida. Eu não lembro do Castor de bermuda, ou de chinelo. E ele, como eu já falei, usava essas palavras, essa linguagem quase gordurosa, de tão rebuscada. E ele, se eu dissesse para vocês, eu sempre falo isso também, se eu apresentasse o Castor para vocês e dissesse assim: esse aqui é o ex-embaixador do Brasil na França, vocês acreditariam que era, porque ele era totalmente essa figura, parecia um diplomata, uma pessoa do Itamaraty, nesse trato, evidentemente, com a imprensa, que é um trato que eu posso falar. Eu nunca vi o Castor num confronto com um rival, ou resolvendo alguma das questões ligadas à contravenção. Eu nunca testemunhei. Eu imagino que ele fosse, imagino não, tenho certeza que ele era uma pessoa violenta quando precisava ser. Mas nesse trato com o extrato da sociedade do qual a imprensa faz parte, ele sempre foi essa figura gentil que queria ser aceita. Então, assim, tem uma entrevista famosa que está no documentário também, que ele fala, um repórter da TV Globo vira para ele e pergunta, a mocidade estava para entrar na avenida e pergunta como é que ele estava se sentindo. Ele: não, eu estou feliz de estar aqui, afinal de contas eu não vim nos últimos 2 anos por motivos que eu estava em cana. Que é bem esse personagem, entendeu? Quer dizer, ele fala isso de um jeito bem humorado pro repórter, e na história que entrevista pro Jô Soares, o Jô Soares leva ele no talk show, né, ainda na época do SBT, e ele conta histórias. Ele fala da família dele, ele fala assim: não, porque a minha mãezinha, que era anotadora do Jogo do Bicho, né, ela que iniciou a gente no jogo, eu também participei, mas hoje eu tô afastado. E aí fala com uma ironia na voz, todo mundo ri. Enfim, ele era esse personagem. Então para que esse personagem fosse construído, precisava essa vitória, né, essa trajetória de certa forma vitoriosa no Bangu, que foi vitoriosa no sentido histórico, pelo menos, né? A gente está aqui falando
de um pequeno clube da Zona Oeste do Rio, porque o Castor fez isso tudo, né? A gente não falaria do Bangu se não fosse por isso. Eu poderia dizer que Castor de Andrade inspirou Tony Carrado em Mandala, aquela coisa mais midiática, apaixonada pela Vera Fischer? Com a diferença, se eu não me engano, no Léo Maia, né, talvez? Isso. Era um personagem que errava o português, não era isso? Não tinha uma coisa ignorante, de pouco estudo. Tinha um pouco. Isso é uma liberdade criativa. O Castor não era nada disso. O Castor foi ótimo aluno do Colégio Pedro II, se eu não me engano. O colégio eu teria que pesquisar, não lembro se foi Pedro II, mas acho que foi. E da Faculdade Nacional de Direito. Eu fiz uma matéria uma vez... Meu veterano. Olha aí. Eu fiz uma matéria uma vez, um desses momentos em que as autoridades usaram a mídia para posar de paladinos. Um presidente da seção do Rio da OAB, chamado Sérgio Sveiter, que é até meu conterrâneo de Niterói também, de uma família uma família judia muito poderosa na área do direito. O mais famoso é o irmão dele, o Luiz Sveiter, que é desembargador e se meteu com o futebol durante muito tempo também. O Sérgio Sveiter decidiu caçar o registro do Castor na Ordem dos Advogados. Na época das prisões ali, decorrente do processo da Denise Trossard. Eu estou falando de meio dos anos 90. E eu, num dia, numa reunião de pauta, no Globo, uma colega minha, colega de jornal, a Cláudia Belém, minha amiga querida, uma jornalista da área de cultura, nada a ver com essa área da qual a gente está falando aqui, ela diz assim, o meu pai foi colega de turma do Castor na faculdade. E aí a gente publicou, eu pedi para ela o contato do pai, falei com o pai dela, José Belém é o nome dele, está vivo até hoje, mora em Juiz de Fora. Ele me cedeu para eu publicar no jornal as fotos, a foto do Castor com a roupa de formatura, aquela beca de formatura, e fotos deles ao longo da faculdade, porque o Castor foi colega de turma dele durante todo o período da universidade, e ele conta que o Castor dava festas incríveis nos colegas, dava carona para todo mundo, que era um dos poucos alunos que tinha carro, porque ele já era rico na época, rico por conta da contravenção, e era uma figura adorável no ambiente universitário e tinha muito orgulho de se formar bacharel em Direito. A gente fez essa matéria na época e até o Castor, ele não fala na matéria, mas ele gostou da matéria, enfim, depois um dia falou comigo nessa época sobre a matéria e tudo mais. Lembrou do pai da minha amiga e tudo. Então, a única diferença do personagem dessa novela é que ele prezava muito a coisa de mostrar que tinha cultura, tinha conhecimento, etc. No mais, é bem por aí. Mas eu acho que todos os personagens da ficção que retrataram Banqueiros de Bicho bebem muito da estética do Miro, dessa estética exagerada, do cordão de ouro, etc., e menos da do Castor. Só para a gente finalizar o assunto, a Faculdade Nacional de Direito, que além do Castor de Andrade, nos deu Eurico Miranda, Caixa d'Água, e numa verve mais cultural, Mário Lago e Emílio Santiago e Arthur Crispim, entre outros. Em 88, o Bangu estava na Série A do Brasileirão depois daquela confusão, né? 86, aí sobe para lá, sobe para cá, módulo amarelo, verde, junta, 9 fora, tal, bota 24 clubes no Brasileirão que tem até pênalti do empate. Eu lembro que eu era moleque e comecei a ler placar muito novo. O ano que o Gaúcho vai pro gol pelo Palmeiras e o Flamengo... o ano que o Gaúcho vai pro gol pelo Palmeiras. Tem um outro lance que eu acho mais pitoresco ainda, que é um Botafogo e Fluminense que termina 1-1, mas não sabiam da regra. Vai todo mundo embora, aí depois volta para disputar os pênaltis, aí abre às 3 da tarde, uma quarta-feira, aí vai toda a criançada do Cefet, estudo educação, lota o Maracanã para ver os pênaltis entre Botafogo e Fluminense para decidir um empate. E aí, com todas as barbaridades do futebol, melhorou. Nesse ponto eu tenho que ser otimista, Bruno, porque realmente, perto do que já foi, melhorou. Não dá para negar. Vai. Então, como você falou, não, sem problema. Como você falou antes, o Emil já estava investindo pesadamente no Botafogo, mas ao mesmo tempo o Castor abandona o Bangu em 88. O Bangu começa a ficar às traças. Tanto é que tem até aquela grande negociação que o Emil compra uma carrada de jogadores do Bangu. Dizem que até foi pelos pontos do jogo do bicho, está no documentário. Mas esse movimento do Castor acaba decretando a sorte do Bangu. O Bangu é rebaixado naquele Brasileirão e nunca mais volta a disputar a Série A. Por que ele decide se afastar naquele momento? Eu nunca conversei com ele sobre isso. Né? Nunca me entrevistei, mas eu entendo que é um processo. Ele entendeu que o futebol não é o carnaval.
né? O futebol tem outras implicações, outros envolvimentos, ele é muito maior. Primeiro, ele exige um investimento muito maior, então tem um limite. O Bangu não era sustentável como investimento, né? Vamos pensar, para a gente descolar a questão do crime, a questão do dinheiro ilegal, vamos pensar que a Coca-Cola resolve investir em futebol, como até já fez um dia, né? E aí vai escolher um time, como fez a Red Bull agora com o Bragantino. Seria no Bangu? Alguém imagina que o Bangu seria esse time para você investir buscando algum tipo de retorno, seja esportivo, seja de imagem, seja do investimento financeiro? Então, assim, era uma coincidência geográfica. Na área do Castor de Andrade você tinha um clube de futebol, então poderia, sei lá, vamos pensar uma área do Rio, Jacarepaguá é perto de Bangu, tá bom, mas vamos pensar uma área do Rio que não tivesse se o Castor fosse o dono de Copacabana no Jogo do Bicho, por exemplo, ele não teria investido em futebol. Ele não tem um clube em Copacabana um clube de futebol para ele investir e tirar o benefício que ele estava buscando. Então eu acho que ele percebe que era uma coisa que ele ia ficar ali rodando no mesmo lugar, ele não ia chegar a lugar nenhum e ia só ficar enterrando dinheiro naquilo ali. Então eu penso que ele desiste também um pouco por causa disso e se mantém no carnaval, porque aí sim, o carnaval é o universo que está completamente ligado ao Jogo do Bicho, completamente atrelado à contravenção, e não é um sequestro, porque não há sequestro nessa história. Essa é uma outra crença que a imprensa difundiu, que tem até no documentário colegas meus falando isso, e eu discordo deles frontalmente, são colegas da vida toda, pessoas com quem eu convivo, e nós debatemos isso a vida inteira. Eu discordo da ideia que ocorre em algumas comunidades populares em relação aos traficantes. Tem comunidades, acredito que muitas, eu não sou um especialista nisso, mas acredito que em muitas comunidades o traficante domina a comunidade pelo poder da força, da opressão, né, da violência no sentido mais explícito e puro da palavra. No carnaval não há isso. No carnaval é uma relação que está muito mais perto de uma relação de amor do que de uma relação de opressão, de parte a parte. O Jogo do Bicho do Carnaval é um encontro de enjeitados pela sociedade. O Anísio Abraão Davi mora num apartamento monumental na Avenida Atlântica, um apartamento de 3 andares, que ele comprou do Roberto Marinho, para vocês terem mais uma pitada de hipocrisia da nossa sociedade. A mesma TV que faz matéria criticando o Banqueiro de Bicho, primeiro assina um contrato para transmitir o carnaval com o representante desse Banqueiro de Bicho. E segundo, um dos principais banqueiros de bicho compra um apartamento do dono da televisão. Então, assim, isso é só pra gente ter uma pitada pequenina da quase pitoresca da hipocrisia brasileira. E o Anísio diz que mora em Copacabana e não em Ipanema ou no Leblon, porque ele toda vez, as raras vezes que ele diz que é muito raro, ele ia a Ipanema ou Leblon, todo mundo olha para ele com repulsa. Ele sente olhares de condenação e repulsa. E aí, quando ele me contou isso, eu lembro que eu pensei no Sérgio Cabral, o presidiário, que morava na Aristides Espino, uma rua elegantérrima do Leblon, e tudo certo. Que é uma das definições do Brasil como sociedade, né? Tem que prender os bandidos, mas primeiro defina bandido, né? O Brasil tem que definir o bandido primeiro para depois decidir se ele seja preso ou não. Bandido bom é bandido morto, porém depende do bandido. Primeiro defina bandido, depois, né, a gente vai para essa... Bandido via IPTU. Vamos ver o IPTU do bandido. Exatamente. E aí, no universo do carnaval, eles são aceitos porque o carnaval também é desprezado pela elite. Carnaval é a festa dos pretos, é a festa do corpo. A elite, meus vizinhos aqui da Fonte da Saudade na Lagoa e toda essa região aqui, e de Higienópolis em São Paulo, e da Savassi em Belo Horizonte, e por aí vai, e da Asa Sul, Norte, sei lá, do Distrito Federal, do Plano Piloto, né, do Distrito Federal, de Brasília, eles querem um país onde os negros vão ser usados nos trabalhos de baixa qualificação e os brancos ficam com a melhor parte. Essa elite quer a babá de branco no domingo no clube.
E não uma sociedade igualitária, voltando ao pessimismo do início da nossa conversa. Então o carnaval tá nesse bolo aí. Não era para ter carnaval funk, rap, hip hop, MC da Mano Brown, Neguinho da Beija-Flor, Cartola. Não era para ter nada disso. Isso aí, a elite quer um Brasil sem isso tudo. Entendeu? Assim, mas imagina se tem um rico do Brasil que quer o Brasil sem o Cartola. Quer sim, ele quer sim. Não tem problema nenhum. A gente fica sem as rosas não falam, sem o mundo é um moinho, mas não tem também a mangueira, não tem a exaltação da favela, etc. Para ele é melhor. A favela é para fornecer empregado doméstico, segurança, policial, essas pessoas de baixa qualificação. Então, esse encontro de ajeitados, que é o jogo do bicho, esse bandido que não pode, diferentemente dos bandidos que podem, e a escola de samba, essa manifestação que também não pode, essa união vem daí. E é uma união de mão dupla, não é uma coisa de opressão. Vamos pensar, por exemplo, voltando ao futebol, no Ricardo Teixeira e no Castor de Andrade. Ricardo Teixeira pôde durante muito tempo, né? E até hoje está lá impune, informalmente ainda tem uma influência enorme na CBF, enquanto o Castor de Andrade percebeu que ele não podia por conta da atividade dele. Eu acho que esses dois personagens mostram muito bem a contradição desse universo, que, na minha opinião, é o que levou o Castor a desistir do Bangu depois da aventura lá que durou quase 4 anos, né? Entendi. Tem um personagem muito interessante, mas que é meio escondido, assim, e que convive tanto com o Castor quanto com o Emílio Pinheiro, que é o Carlos Kaiser. Você tem algum caso, alguma história que você conheça dele, que é o que a gente lembra de ser o jogador mais famoso que nunca jogou na vida? Na verdade eu sei da história dele por matéria, eu tenho muita inveja do autor dessa matéria, inclusive, que é uma matéria sensacional, né? É uma história impressionante. Me lembra muito, tem um filme do Wagner Moura que conta a história de um cara parecido que se dizia um dos donos da Gol, da companhia aérea, né? E que ele circula pelas altas rodas, de vez em quando tem essas figuras. Eu não convivi com o Carlos Kaiser, mas tem essa história mesmo, né? Ele passa por esse processo. Era tudo muito mais desamarrado, né? Eu peguei a época como repórter de esporte. Eu me formei na faculdade para ser repórter de esporte e rapidamente desisti dessa ideia porque o esporte é muito emburrecedor. Ele tem personagens incríveis, né? Muito mais no esporte olímpico do que no futebol, na minha opinião, ou seja, nos outros esportes do que no futebol. Mas mesmo no futebol tem personagens absolutamente espetaculares, mas ele como ele fica muito atrelado ao resultado em todos os lugares, e no Brasil também, ao resultado esportivo, ao desempenho esportivo, para você que é jornalista fica complicado de você conseguir ter um dia a dia muito interessante em termos de trabalho. Eu escolhi a minha profissão para me divertir também. Eu me divirto muito com o jornalismo. Então, eu não convivi com o Carlos Kaiser, até porque eu tinha desistido. Quando ele apareceu, eu já tinha desistido de ser repórter de esporte, porque eu descobri que, assim, por exemplo, vamos pensar num personagem absolutamente desinteressante como personagem. Lionel Messi. Como ser humano, o Messi não tem a menor graça, nenhuma graça. Mas ele é o jogador mais espetacular que eu vi jogar. Eu não vi o Pelé jogar, eu vi imagens do Pelé, não estou comparando, mas o jogador que eu vi acontecendo mais espetacular de todos, muito mais que o Maradona, não tem nem comparação. Eu não acho que não tem comparação entre o Messi e o Maradona como jogadores de futebol. O Maradona é um personagem incrível, foi um jogador obviamente incrível. Tô no andar dos jogadores incríveis, o Maradona tá nesse mesmo andar, mas muito abaixo do Messi. Então, assim, mas o Messi, gente, basta ver. O Messi é um personagem. Vai no Instagram do Messi. Você tá com insônia, olha o Instagram do Messi, você dorme 10 minutos, é um tédio. Então, assim, o Zico é um personagem jornalisticamente desinteressante. A grande tragédia da vida do Zico, e a tragédia é uma coisa jornalisticamente muito interessante, a grande tragédia da vida do Zico é ter perdido um pênalti na Copa do Mundo que ele não lamenta. O Zico não lamenta, e isso que eu estou dizendo é um elogio.
ele não... É claro que ele se entristece por ter perdido aquele pênalti, por ter perdido as Copas que perdeu, óbvio. Ele queria ter ganho até para se afirmar como jogador para as outras torcidas. Para a torcida do Flamengo não está faltando nada. Esse negócio de Copa do Mundo tem a menor importância para quem é Flamengo. Ele perde o pênalti, ele sequer faz aquele gesto de levar as mãos à cabeça que o jogador faz de desespero. Vamos embora, perdi o pênalti, vamos continuar jogando para tentar ganhar. Ele é assim. Então ele não é um personagem trágico. Logo, ele é um personagem desinteressante. Apesar de ser, como eu costumo dizer, é o homem que mais me deu alegria na vida e mais que quase todas as mulheres também. Então eu amo o Zico infinitamente e inegociavelmente. Agora, pensando em termos jornalísticos, ele não tem graça. Por isso tudo, pelo futebol ser essa reunião de personagens sem graça, para trazer para os jovens que estiverem ouvindo o Bruno Henrique do Flamengo, misericórdia, é um absurdo. Gente, não tem a menor graça. Eu amo o Bruno Henrique jogando, adoro ver ele jogando, adoro que ele jogue no Flamengo, mas basta ver as entrevistas que ele dá depois do jogo. O grande feito do Bruno Henrique fora do campo é ter consagrado a expressão outro patamar. É o que ele fez fora do campo. Então, eu larguei o jornalismo esportivo muito por causa disso. Fui para o jornalismo de cidade, que é o jornalismo mais interessante que tem, porque é quando você documenta a vida. E aí, por isso, cheguei nos Banqueiros de Bicho. Mas o Carlos Kaiser, que seria um personagem absolutamente interessante para ter feito matéria, eu já não era mais do esporte, então eu só conheci mesmo de ler a história incrível. Deviam ter feito filme sobre ele. Na verdade, tem um filme do Kaiser e eu tenho um livro aqui, porque o Kaiser ele é um herói coach na Inglaterra. Eu já tinha ouvido falar disso. Tem o livro do Kaiser e uma das histórias do Kaiser com o Castor, o problema dele com o Castor, ele é vendido para a França depois do Bangu, porque o Castor gosta tanto dele, porque ele é tão picareta que o Castor começa a insistir para ele jogar. Aí ele começa a ficar desesperado para sair do Bangu correndo, porque ele não queria jogar a bola. Aí tem essa questão. E é engraçado que você me falou, Aido, porque eu nunca tinha pensado nisso, da questão desinteressante. Eu sou um flamenguista, meu nome é Arthur, né, por razões óbvias. TH, tô vendo? Mas o meu maior ídolo no Flamengo não é o Zico, nunca foi o Zico. Eu sou um fã incondicional do Leandro. Leandro, pra mim, porque ele é um cara completamente gaucho. O Leandro é aquele cara que chega cheio de cana, não consegue pular o muro da concentração e solidariedade não vai pra Copa. Então, e talvez por isso, porque eu sempre me apego nessas personagens mais interessantes. Tipo, no meu panteão de ídolos do Flamengo está lá Zico, Nunes, Adílio, Gabigol, Leandro, Bruno Henrique e Ronaldo Angelim, porque o Ronaldo Angelim é sensacional, o cara que falava com o porteiro, ia de Uno pra Gávea e faz o gol de um título em 2009, então é super interessante isso. E aí quando você fala em personagens também, então talvez pro esporte, pro futebol, dizendo assim, os anos 90 que devem ter sido uma maravilha, né? Porque a gente teve Vampeta, a gente teve Marcelinho Carioca, a gente teve o Edilson, o Paulo Nunes, Adriano, então Romário. Então essa que foi a década boa pro jornalismo esportivo, porque os caras eram matéria dentro de campo, mas também era muito matéria fora de campo. E aí que eu tenho que falar com pesar como botafoguense, que é o Jobson, né? Que infelizmente poderia ter sido muito matéria dentro de campo e virou matéria só fora. Se a gente pensa no jornalismo, são dois interesses totalmente diferentes, né? O jornalismo e o que o esporte pretende. O esporte pretende ganhar, ser vencedor. Então a busca pelo resultado esportivo, ela tem lá as suas características, né? E ela é meio contraditória, se opõe ao exercício jornalístico. Tanto que, para o jornalismo, a derrota é muito melhor que a vitória. Porque a derrota, e aí eu estou falando na vida mesmo, não só no esporte, mas na vida. A derrota é que expõe as contradições que pavimentam o melhor trabalho jornalístico. Basta ver, vocês conhecem na seleção de 70, por exemplo, para falar do maior time de todos, o maior time que acho que já existia, a seleção de 70. Vocês conhecem brigas, conflitos, discordâncias, divergências, indecisões? Não tem, porque ganhou, né? Ganhou, esquece. Ganhou, tudo apagado. É como se
se as contradições, os paradoxos humanos fossem inscrições na areia da praia. E a vitória é o mar, que vem e apaga tudo. O mar passa por cima da areia e leva tudo embora. Para você conhecer a natureza humana, que é a fonte do trabalho jornalístico, precisa que o time perca. O time, o atleta, enfim. Então, assim, você... E a derrota que eu estou citando é uma derrota num sentido mais amplo, né? Não só no sentido 2-1. Eu vou dar um exemplo, para mim, um exemplo fascinante. Eu já tentei escrever, já tentei que ele me desse um depoimento para um livro, já ofereci todo tipo de regalia, mas nunca consegui convencer, que é o Adriano Imperador. Eu acho o Adriano um personagem absolutamente fascinante, porque o Adriano desistiu, ele voluntariamente desistiu. Ele não quis ser o maior centroavante do mundo, ele não quis ser um dos maiores jogadores da sua geração, em nome de poder viver na favela. E aí eu também ajoelho no milho aqui para dizer que durante um tempo eu disse lá no Sport TV, eu já era comentarista do Sport TV na época, eu dizia lá, incrível o Adriano ter desistido da carreira. Incrível nada, tem nada de incrível, tem de sensato. Sabe quando a gente fala assim, vou ganhar uma quantidade de dinheiro e vou parar de trabalhar? Foi o que o Adriano fez. Basicamente foi o que o Adriano fez. Ele ganhou uma quantidade de dinheiro que permite a ele não trabalhar nunca mais, então ele parou. Ele ainda tentou aqui, porque aí tentou convencer o empresário, a torcida, sei o quê, aí voltou pro Flamengo, foi campeão brasileiro, foi pro Corinthians lá, fez uns gols lá, aí ficou tentou até mais do que devia, muito por pressão de gente idiota que nem eu, que fica falando essas coisas de que parou, que não sei o quê, que é. Essa vitória nesse sentido, desse tamanho, é pra gente desinteressante. Cristiano Ronaldo, Messi, Zico, desinteressante nesse sentido, entendeu? Do sentido humano. O Adriano, o Ronaldinho Gaúcho, que é um personagem muito interessante também nesse sentido, eles querem outras coisas da vida e eles se tornam pessoas mais interessantes. O Adriano é exatamente isso. Então, assim, para que ele vai ficar jogando? Ele ganhou lá o dinheiro lá na Itália, ganhou o dinheiro no Flamengo, depois no Corinthians, fez a conta ali, tchau, vou viver minha vida. Ter uma vida confortável, até porque gasta pouco, porque o que ele quer mesmo é ficar fazendo churrasco na favela, tomando litrão. Sim. Litrão na favela, imagina, deve estar R$2. Então, assim, então, assim, ele nem tem uma pressão financeira muito grande, né? E aí sempre arruma uma outra coisa. Agora ele é embaixador da Adidas, né? Então, assim, ainda ganha um dinheiro. Tudo isso, eu adoraria contar essa história, sabe? Quando o Adriano deu uma moto de presente para um traficante do Alemão, ele deu uma moto para um amigo dele, que casualmente virou traficante. Aí foi um carnaval na imprensa, chama o Adriano na polícia, Adriano vai lá, aí a imprensa toda junta, aí o Adriano entra empurrado pelo advogado, aquela cena que a gente vê sempre. Ele deu uma moto com um amigo. Cara generoso, bacana, acho legal. Só que o entendimento é que ele financiou o tráfico, cometeu o crime de associação ao crime, né? Que tem o delito de associação ao crime, enfim. Tem racismo pra caramba nessa história também, né? Porque o Adriano é preto da favela, óbvio. Como diz a Flávia Oliveira, minha mulher, o racismo, esse maroto, tá sempre presente. Esses personagens dos anos 90 são muito interessantes. O Marcelinho Carioca é um personagem muito interessante também, cheio de paradoxos, cheio de contradições. Um jogador sem ética nenhuma em campo, que era todo religioso fora do campo, odiado por todos os clubes que passou, e talvez o maior ídolo da história do Corinthians. Certamente um dos 3 maiores ídolos da história do Corinthians. Tem muito personagem assim, que, por exemplo, por isso até eu tenho muito problema na crônica esportiva, e eu desviei completamente do assunto de novo, porque eu não acho a menor graça no Pelé. Nenhuma. Tem gente que detesta o Pelé, tem jornalista, inclusive, que detesta o Pelé. E eu não detesto, eu só não acho graça. Assim, eu não vou aqui perder tempo falando da qualidade esportiva do Pelé, da qualidade do Pelé como atleta, pelo amor de Deus. Não tem nada parecido. Pelé, Michael Jordan, enfim, sei lá, Tom Brady, são os, né, nos esportes coletivos, acho que a gente não vai passar muito disso, né? Você tem esses 3 aí e vem o resto depois. Mas que graça tem o Pelé como personagem? Sabe?
Uma pessoa que, fora dos campos, viveu reclusa a vida inteira, que a única história que se permitiu, uma história humana, no sentido ruim, é aquela história da filha dele, que ele abandonou, né? Que era a cara dele, que eu não sabia, fruto de um relacionamento extraconjugal, e ele abandonou ela, que já até morreu, né? Então, assim, aí dá pra comparar até com o Tom Brady. Qual é o grande interesse que você tem no personagem Tom Brady fora do futebol americano, no qual ele deve ser o maior jogador de futebol americano de todos os tempos, ou um dos maiores? Ele ser casado com a Gisele Bündchen. Mas, assim, por uma questão da Gisele Bündchen ser brasileira e ser uma modelo importante, porque também, se tu for no Instagram, é outro Instagram que você vai olhar, vai dar sono na hora, porque são aquelas fotos de comercial de margarina, né? Ele, a mulher e os 3 filhos, aquela gente bonita, branca, enfim, geralmente em cenários ensolarados, uma chatice, enfim. Então, assim, por isso os anos 90 são muito interessantes na produção de personagens. Sobre o Flamengo do Zico, eu confesso que eu sou bem previsível, eu amo o Zico acima de todas as coisas. Isso aí não tem dúvida no futebol. Agora, o jogador que eu acho mais interessante daquele clube, eu até surpreendi ele com essa história uma vez, é o Tita. Mais até do que o Leandro. Porque o Tita, ele é o jogador que não quis ser. Ele não quis... eu escrevi um texto uma vez para um livro... Foi muito engraçado que era um livro dessas efemérides do título mundial de 81, que vai ter para sempre. Sei lá, em 3.900, no ano 3.981 vai ter o produto especial de 2.000 anos do título mundial do Flamengo, né? Enfim, vai ser sempre assim. E aí, para confirmar que existe Flapress, que existe mesmo. Existe Flapress como existe Real Madrid Press, PSG Press, Bayern de Munique Press, Juventus Press, Corinthians Press, existe. Clube de mais torcida, mais audiência, existe mesmo. E aí fizeram um livro que cada autor escreveria sobre um dos jogadores daquele time. Eram 11 textos, 12 textos que eu acho que tinha do Carpegiani também, se não me engano. Eu tenho o livro aqui em algum lugar. E aí o organizador do livro me ligou dizendo assim: você é o primeiro jornalista que eu estou procurando para escrever, você pode escolher qualquer jogador menos o Raul, porque tinha uma questão que era um ex-goleiro que ia escrever, não me lembro quem foi que escreveu do Raul. E aí ele disse assim: bom, imagina que você vai querer escrever do Zico, né? Falei: não, eu quero escrever do Tita. Porque o Tita tem esse conflito. O Tita escolhe não jogar na seleção brasileira porque ele queria o lugar do Zico, e ele escolhe ir embora do Flamengo porque ele queria o lugar do Zico, ele queria a camisa 10. Ele queria o lugar do rei. E ele não era rei, ele era príncipe. Ele queria o lugar do rei. Ele não podia esperar, ele era bem mais novo. Ele era um dos jogadores mais novos daquele time. Ele podia esperar, mas ele não queria esperar, ele queria naquela hora. E ele topa embora pro rival, ele vai embora pro Vasco. E tem um sucesso. O Tita era um super jogador, inclusive. Hoje jogaria, eu sempre falo que ele jogaria. O Tita é a cara do Guardiola, ele jogaria no Manchester City hoje. E ele vai embora. É uma coisa tão. E ele era ao mesmo tempo jogando. Vocês são mais jovens, não viveram o time de 81 como eu, que via todos os jogos. Ele era um jogador que encarnava. Ele era o representante da torcida em campo, porque ele tinha raça, ele tinha disposição. Ele era um jogador que, quando precisava, ele dava porrada. Então, assim, esse jogador que era a cara da torcida vai embora pro rival, se recusa, vira as costas para essa paixão em nome de ocupar o lugar do protagonista. É muito interessante como narrativa isso. É muito interessante. Então, assim, é o jogador que eu já contei toda essa história para ele, essa minha argumentação, e teve até um dia que esse texto meu foi lido num programa que ele estava no Sport TV. E ele ficou super emocionado e tudo, mas acho que nem entendeu direito, porque é muito mais complexo do que jogar bola, fazer gol, enfim. Virou inimigo porque foi pro Vasco. Tem muito rubro-negro que fala isso. Imagina, o Tita mora no meu coração, vai morar pra sempre. Eu acho que a gente matou tudo, Brunão. Acho que foi... acho que a gente cobriu tudo. Aidano, super obrigado por ter topado essa empreitada com a gente. Espero que você tenha se divertido tanto quanto a gente se divertiu. Não, eu me diverti muito. Nossa, eu adoro ouvir histórias. Então, eu adoro isso. Então, pra mim, sentar e ficar ouvindo história boa, pra mim é uma maravilha. Muitíssimo obrigado mesmo. Valeu. Foi maravilhoso. Visitantes
Então é isso, né? Chama na vinheta. Chama a vinheta! Eu vou chamar o VAR, eu vou chamar o VAR. Me chama se duvidoso, ela não quer acreditar. Ih, rapaz, cadê a produção, Arthur? Cadê a produção? Rapaz, a produção sempre sumindo. Opa, chegou uma pequena gravação aqui, Bruno. Vamos escutar sobre o paradeiro da produção. Por motivos óbvios, eu tive em cana. É, rapaz. Então, enquanto a gente desenrola aí, vamos ver se a gente tem a produção de volta na semana que vem. A gente deixa aqui os nossos contatos para você participar da Hora do VAR, @visitantesEC ou visitantesEC no Twitter, @podcastvisitante no Instagram, podcast.visitantes@gmail.com é o nosso e-mail, você pode mandar a sua mensagem, você pode falar com a gente tudo que você quiser, estamos aí sempre dispostos. Correto, Arthur? Corretíssimo. Além disso, agora a gente tem caixinha de perguntas nos stories do Podcast Visitantes no Instagram, você pode mandar directs para mim e para Bruno sempre que você quiser, seja no Instagram e no caso do Bruno também no Twitter, sinais de fumaça, atividades paranormais e quaisquer coisas afins que a gente possa interpretar, a gente também aceita, não é isso, Brunão? Exatamente. E o mais importante, espalhem a palavra, compartilhem o podcast, vocês ajudam muito quando fazem isso, então sejam um braço nosso e façam essa força aí pra gente. O nome do podcast é Visitantes, mas a casa é sempre sua. Semana que vem nós voltamos, certo, Brunão? Certíssimo. Até. Beijo, até. Esse podcast é uma realização da BSC Produções.